Bora, bora, bora! Boa noite, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Muito bom ter cada um de vocês aí. Para você que tá chegando, talvez não me conheça ainda, meu nome é Tiara Araújo, tá? Eu sou escritora, sou mentora de mulheres e toda semana eu tô aqui ajudando mulheres, falando sobre relacionamento, falando sobre como ter uma comunicação envolvente, como melhorar o relacionamento a partir de atitudes que possam partir delas, tá? Então sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas. Vai me falando aí de onde você tá me ouvindo, de onde é que você tá ouvindo aí essa live, de onde você tá participando dessa live. Conta pra mim, eu quero saber, eu quero conhecer vocês. Sejam todas muito bem-vindas nessa noite de quarta-feira. Mais uma quarta-feira, mais uma live aqui onde eu posso estar com vocês, trocando experiências, conversando. E hoje a gente vai falar, o tema de hoje é como lidar com o marido imaturo. Como lidar com o marido imaturo? Você passa por isso? Já passou por isso? Sofre por causa disso? Comenta aqui embaixo também que eu quero te conhecer, eu quero saber. Recife, Pernambuco. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Dina. Eliane, beijo, beijo, beijo. Boa noite. Então, Eliane, você tá falando aqui gravidinha, linda. Talvez você não saiba ainda, mas infelizmente Papai do Céu resolveu levar o nosso bebê mais cedo. Eu não estou mais grávida, né? Eu acabei passando aí, sofrendo um aborto. Afogados da Ingazeira, Pernambuco. Boa noite, Lidinalva. Seja muito bem-vinda. Nossa Senhora de Lourdes, Ceará. Seja muito bem-vinda, querido. Ceará não, desculpa. Sergipe. Troquei, foi tudo aqui. Fortaleza, agora sim no Ceará. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Bom ter vocês por aqui. Paraíba, Dani, lá de Paraíba, seja muito bem-vinda. Ediane Araújo, beijos. Muita gente bacana chegando, galera do Brasil inteiro aí. Tô mega feliz de estar aqui com vocês. Hoje com esse tema, Nayara de Salvador, Bahia, minha Bahia. Seja muito bem-vinda. Jéssica Marques, que bom ter você aqui. Clane do Piauí, que maravilha, seja muito bem-vinda. Taratinga, que maravilhoso, gente. Valquíria, boa noite, Vanessa. Sou de São Lourenço, seja muito bem-vinda, Vanessa. Todo mundo tá chegando aí. Beijo, boa noite, vamos embora começar mais uma quinta-feira. Nossa live de toda semana. Hoje é quarta. Nossa live de toda semana. Vambora, vambora, vambora. Se liga, se liga. Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Silvia, seja bem-vinda, querida. Se liga. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar chamando mais pessoas pra vir pra cá. Sim, compartilhando coisa boa. Compartilhando aquilo que vai nos ajudar. Eu tenho certeza que você aí conhece várias amigas que você também sabe que sofrem porque elas estão casadas com homens imaturos. Então faz o seguinte, aperta aqui embaixo, tem um aviãozinho. Você vai clicar nesse aviãozinho aqui e aí vai abrir uma lista de pessoas e você vai enviar aí para pelo menos 10 amigas. Clicou no aviãozinho, abre a lista de amigos, você envia para pelo menos 10 amigas e depois vem aqui e comenta, já fiz, eu vou fazer o meu aqui agora, tá? Clicou no aviãozinho, envia aí para pelo menos 10 amigas, chama a galera, fala, gente, tema muito bom. Tanta gente aí convivendo com homem imaturo, como é que a gente faz? O que a gente faz nessa situação? Tiara, chama a galera pra cá, que hoje a gente vai falar sobre isso. Boa noite, boa noite, boa noite pra todo mundo que tá chegando aí. Muito bom ter cada uma de vocês aqui, tá? Olha só, vale lembrar também que aqui embaixo nós temos os selos. Tiara, o que são os selos? Deixa eu parar a música que eu tô gritando, né? Por causa da música aqui. Tiara, e o que são esse tal desses selos? Os selos são uma forma de você nos incentivar a continuar todo esse trabalho que a gente faz aqui, né? Além de tudo que a gente entrega lá no Instagram de conteúdo, nos stories, no feed, também essa live semanal.
Tudo isso aqui requer curso, tudo isso aqui demanda esforço, demanda trabalho. E os selos são uma forma de você comprar e nos doar esses selos para nos incentivar a continuar esse trabalho. Então é só clicar aqui embaixo e poder doar seus selos aí pra gente, tá bom? Já enviei, que bom, Vanessa! Boa noite, Ninha, seja bem-vinda! Já enviei, boa noite, Marlos! Bom ter você por aqui, querido! Boa noite a todo mundo que tá chegando aí. Olha só, então vamos lá. Hoje a gente vai falar justamente sobre homens imaturos, né? E é muito interessante que depois que uma pessoa mandou uma pergunta sobre isso, a quantidade de gente que veio falar sobre esse assunto, né? Muita gente reclamando justamente disso, dessa imaturidade dos homens. E é muito interessante ver que, sim, existem muitos homens imaturos mesmo, mas, contudo, a gente tem que olhar também alguns comportamentos nossos, porque, sim, muitos comportamentos seus podem estar reforçando os comportamentos imaturos do seu marido. E é justamente sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui hoje, tá? Então, para começar, vamos começar pensando quais são os sinais de um homem imaturo. Quais são, Tiara, os sinais de um homem imaturo? Eu não consigo tirar minha fotinha aqui mais pro lado, mas vamos lá. Aqui eu vou apresentar para vocês alguns dos sinais que revelam que um homem é imaturo. Um homem ou uma mulher, tá? Vale lembrar, porque assim, tem muita gente que chega, Tiara, não tô aguentando, meu marido é muito imaturo, ele faz isso, ele faz aquilo outro. Aí você fala assim, tá, e o que você faz? Aí a pessoa descreve e tudo que a pessoa fala, você fala assim, meu Deus, a pessoa é tão imatura quanto o marido, né? Tá falando que o marido é imaturo, reclamando, mas ela também tá ali nos mesmos comportamentos imaturos. Então, vamos lá ver algumas coisas? Vamos lá, olha só. Boa noite, Jaqueline. Seja muito bem-vinda. Olha só. Um dos comportamentos que evidenciam que um homem é maturo é ele tem baixo limiar às frustrações. Como assim, Tiara? Ele tem dificuldade de lidar com as frustrações. Ele tem dificuldade de processar as frustrações, de processar um não, de lidar quando a coisa não sai exatamente como ele queria, né? No momento e na hora que ele queria. Nayara Bispo, eu acho que eu sou, kkkk. Vamos ver, Nayara? Vou colocar a lista aqui, porque homens imaturos, mas pode também interpretar como mulher também, tá? A gente também precisa fazer essa avaliação. Então, quando você tem um baixo limiar à frustração, é porque ainda você não amadureceu no sentido de entender, gente, que na vida, naturalmente, a gente vai perder. A gente vai se frustrar, as coisas não vão sair do jeito que a gente quer, a gente não vai ter as coisas no jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, da maneira que a gente quer. E à medida que você vai amadurecendo, você consegue lidar melhor com isso. Ai, quer dizer que a gente gosta de perder? Quer dizer que a gente não, né, gosta de não ter as coisas do jeito da gente? Não, mas quer dizer que você aprende que naturalmente é assim que acontece e tá tudo bem. A gente aprende a lidar com isso. Então, quando uma pessoa tem um baixo limiar à frustração, isso revela de alguma forma uma imaturidade dela. E foi muito interessante, teve gente me procurando no direct hoje, na hora que eu lancei o tema da aula, e o pessoal me perguntando, Tiara, serve para namorado também? Gente, mais que serve para namorado, né? Mais que serve. Muita gente falando assim, Tiara, eu sinto que meu namorado é muito imaturo. Você acha que assistir essa live vai servir pra mim? Claro, pra caramba. Eu já falei aqui várias vezes, gente, namoro é feito pra acabar. Presta atenção. Namoro é feito pra acabar. Ou ele acaba terminando, ou ele acaba indo para um noivado, indo para um casamento. Então, sim, namoro é o momento de você avaliar quem tá do seu lado. Quem você está escolhendo para dividir a vida com você, para dividir os seus planos, para construir um futuro com você. Então, sim, mais do que nunca você deve observar nesse momento justamente essa questão de maturidade ou não. Oi, Adriana, seja bem-vinda, beijo, seja bem-vinda. Maria da Conceição, seja bem-vinda, beijo para todas vocês. Então, vamos lá. Segundo sinal, jogos emocionais. Gente,
Pessoa que tudo que não sai do jeito que ela queria, ou que você não faz exatamente o que ela queria, começa com joguinhos emocionais. Ah, mas eu também então vou acabar. Ah, agora eu vou embora. E observe, tem muita mulher que faz isso, tá? Agora eu vou embora, agora eu não vou ficar mais nesse casamento. Ah, na hora que eu for embora. Ah, você não fez isso não, agora eu também não vou fazer isso com você. Esses joguinhos emocionais, esses joguinhos pra fazer chantagem, isso também revela uma imaturidade, tá? Outra coisa, reações muito emocionais. Tiara, como assim? Quando a gente é criança, a gente reage normalmente justamente através das nossas emoções. O nosso sistema límbico, ele é a parte mais desenvolvida do nosso cérebro quando a gente é criança. Então, a gente tende a reagir tudo emocionalmente. A gente não recebe alguma coisa, a gente chora, a gente emburra, a gente grita, a gente joga as coisas no chão, né? Você tá aprendendo a lidar com as situações. Então, você ainda não tem um repertório emocional para poder lidar com aquilo. Então, você tende a ter reações muito emocionais. Seja de raiva, seja de frustração, seja de quando você gosta demais e já quer fazer tudo. Tudo isso, reações extremamente emocionais, e isso também revela uma falta de maturidade, uma falta de gestão emocional, de controle emocional, né? Outra coisa, egoísmo muito presente. Quando a gente não consegue ter esse olhar pro outro, né? A gente tem uma visão muito egóica, muito egoísta. O cara só pensa nele, tudo é sobre ele, tudo ele tá falando dele. Ele não pensa nas outras pessoas, ele não tem a visão aberta para o que acontece com os outros da casa dele. Isso é uma revelação de um sinal de uma imaturidade. Ele acredita que o mundo gira em torno dele, que o umbigo dele é o centro do universo e por isso ele tem ações egóicas, né? De egoísmo. Outra coisa que é muito comum, ciúmes exagerado. Sim, ciúmes exagerado também é uma revelação de imaturidade. Ele não sabe lidar com as inseguranças e ele faz como ele transmuta essas inseguranças num ciúme, num desejo de controle, numa necessidade de controlar tudo. Isso também é sintoma, tá? Isso também é sinal, tá? De um homem imaturo ou uma mulher imatura, né? Muda muito de opinião. Pessoa que muda de opinião demais, que não tem opiniões mais firmadas sobre algumas coisas. Não quer dizer, gente, que a gente não possa mudar de opinião, né? Todos nós podemos mudar de opinião, sim. Faz bem de tempos em tempos a gente rever alguns conceitos. Faz bem a gente ouvir dois lados antes de tomar uma decisão, né? Só que uma pessoa que em cada lugar que ela tá, ela muda de opinião para agradar as outras pessoas, isso revela falta de autoridade interna, isso revela imaturidade, tá? Isso revela que a pessoa vai fazendo para tentar agradar, para poder se encaixar, para poder ser aceito. Outra coisa, não assume... Ai, o ciúme exagerado ficou repetido, né? Não assume responsabilidade. Gente, se uma pessoa tem dificuldade de assumir as responsabilidades, como por exemplo, já vi vários maridos que não querem assumir a responsabilidade dos filhos, né? Acha que tudo que envolve o filho tem que ser a mulher que dá conta. Enfim, não quer assumir nenhum tipo de responsabilidade. Gente, ele tá gritando a imaturidade dele ali. E o último sinal que eu separei aqui pra vocês é quando a pessoa, ela não pensa a longo prazo, né? Tudo dela é muito imediatista, tudo dela, ela só pensa ali naquele momento, se vai ser bom, se vai ser ruim naquele momento. Ele não pensa a longo prazo, poxa, eu vou me sacrificar aqui, eu vou passar um momento de aperto, ou eu vou trabalhar mais aqui pra eu poder construir uma coisa melhor ali na frente. Não. Tudo é muito imediatista. Então, quando a pessoa ela tem essa dificuldade de olhar lá para o futuro, isso revela também uma imaturidade dela. Quem tá aí comigo, dá um oi, diz assim, se tá gostando, dá um joinha, fala aí se conseguiu identificar aí, a partir disso que eu apresentei para vocês, se vocês já conseguiram identificar aí
alguns sintomas aí do seu marido, ou até seu mesmo, né? De imaturidade. Conta aí pra mim, eu quero saber se vocês ainda estão aqui comigo, né? E é muito interessante porque às vezes a gente acha assim, olha, a pessoa tem 40 anos, então é uma pessoa madura. A pessoa tem 50 anos, então essa pessoa é madura. Não, é uma pessoa madura, uma pessoa de 60 anos, ela é madura. Vocês concordam com isso? Maturidade tem a ver com idade? Galera aí falando, ó, Bruna, Nayara falando tá ótimo, Bruna, Jéssica, Ediene fazendo joinha, Biquínis deu oi, FD Biquínis, Lindinalva também dando joinha aí, que maravilha, que maravilha. Então vamos lá. Gente, vocês acreditam que a maturidade vem com a idade? O que vocês acham sobre isso? O que vocês pensam sobre isso? Tiara, meu marido ele é imaturo porque ele é muito novo? Será? Aqui, deixa eu aproveitar e fixar o comentário aqui com o tema da nossa live. A questão de longo prazo diz respeito também à pessoa que fala que o futuro a gente não sabe, que sabe de hoje. Nayara, sim, isso revela um pouco, pode revelar um pouco de maturidade, mas isso também pode revelar um pouco da pessoa que é muito pessimista. Então, se ela for muito pessimista, ela pode ficar evitando fazer planos muito a longo prazo, porque ela sempre acredita que vai dar muita coisa ruim, então ela tem que aproveitar o melhor que ela pode hoje, tá? Mas sim, se a pessoa, por exemplo, não assume um compromisso porque fala, olha, não vou pensar a longo prazo porque o futuro a gente não sabe, então a gente vamos ver o hoje. Essa pessoa tá revelando uma imaturidade sim, tá? Tem muita gente que fala assim, Tiara, eu não sei o que... Muita gente chega aqui pra mim, Tiara, eu não sei o que eu faço porque ele não me assumiu. Minha linda, se ele não te assumiu e o que você quer é um compromisso sério, já tá na cara que esse negócio não vai dar certo. Aí você vai ficar insistindo para um cara te assumir? Isso deveria ser o princípio básico de um começo de um relacionamento. Sim ou não? Agora, você vai pro cara, tá, vocês dois estão se relacionando, ele não te assume como namorado, como nada, e você ainda acredita que você vai mudar o cara para fazer com que vocês construam uma relação incrível, você está pedindo para poder sofrer muito nessa relação. Oi, todas as perguntas é a cara do meu marido, todas as afirmativas, né? Não tem nada a ver com idade, não é a idade que define a maturidade, são as atitudes, as ações, enfim. Maturidade não tem idade, exatamente, galera, exatamente. Tem muita gente aí, muito marmanjo, com idade no lombo, já avançada, mas que continua sendo crianças na vida. Como assim crianças, Thiago? Não assume as rédeas, a responsabilidade da própria vida, não consegue assumir compromissos, não se responsabiliza por ele mesmo, né? Não consegue resolver os próprios problemas, o tempo todo tem que ficar buscando alguém para poder ajudar ele a resolver os problemas dele, porque ele não consegue resolver os próprios problemas. Então, sim, maturidade não é uma questão de idade, mas sim de atitudes, foi o que a Nayara, a Lindalva falou, né? A maturidade não significa o quanto você já viveu, mas o que você aprendeu com aquilo que você viveu. Faz sentido? Olha só, maturidade não significa o quanto que você viveu, mas sim aquilo que você aprendeu com o que você viveu. Essa é a grande diferença. Tem muita gente que já viveu muita coisa realmente, mas ao invés de amadurecer, de crescer, de florescer, elas murcharam, elas se tornaram piores, elas parecem que não aprenderam nada com tudo que viveram, né? E maturidade é justamente isso, é a sabedoria que você desenvolve a partir das situações que você enfrenta. Faz sentido, galera? Vamos lá? Então, olha só, primeira coisa Tiara, o que eu faço? Meu marido é imaturo. Ai, meu Deus, Tiara, eu não sei mais o que fazer. Meu marido é muito imaturo. Gente, vamos parar um tete a tete aqui, ó, bem sincerão. Cara, se seu marido é imaturo hoje, imagina quando você decidiu casar com esse cara, hein? Já parou pra pensar nisso?
Já parou para pensar que você também deixou de observar isso nele quando você foi casar com ele? Já parou para pensar que se vocês são 18 anos juntos e você há 18 anos escolheu ele, você escolheu há 18 anos um cara imaturo, um cara que talvez já dava vários sinais dessa imaturidade, mas aí por causa da paixão, por causa do momento, por causa da emoção, você se deixou levar e decidiu assumir um compromisso acreditando, porque é isso que acontece. Muitas mulheres entram no casamento acreditando que vai mudar totalmente o marido. Meu Deus do céu, isso é um dos maiores erros que existem, gente. Namoro é feito justamente para você avaliar, porque as pessoas mudam, claro, as pessoas modificam ao longo dos anos, a gente muda com a relação com outras pessoas. Eu já mudei muito por me relacionar com ele, o William já mudou muito por se relacionar comigo, mas não adianta eu ir para uma relação achando que eu vou mudar totalmente a outra pessoa, porque isso não acontece. E aí é muito importante a gente pensar nisso. Olha essa frase, gente, eu achei essa frase tão incrível, presta atenção. Maturidade é procurar profundidade antes de se jogar de cabeça. Vamos lá de novo? Maturidade é procurar profundidade antes de se jogar de cabeça. E aí eu pergunto pra você, será que não faltou? Será que não faltou também de você maturidade quando você se jogou de cabeça nessa relação com uma pessoa que você não viu, amor? Com uma pessoa que você não avaliou devidamente antes? Já parou pra pensar nisso? A pessoa não quer cuidar da saúde, a imaturidade, não necessariamente diretamente, tá? Meu marido é muito exagerado nos ciúmes e também é muito imaturo. Sim, ciúmes revela um pouco também de maturidade, de não saber lidar aí com as frustrações, com as inseguranças. Gente, eu vou desligar os comentários. Ah, tá. Quando colocar, eu desligo os comentários. Ah, tá. Então vou colocar de novo pra vocês poderem ver. Agora eu não tô achando onde é que desliga os comentários, amor. Pronto. Achei. Vou colocar a frase de novo. Maturidade é procurar profundidade antes de se jogar de cabeça, tá? Maturidade é procurar profundidade antes de jogar de cabeça. Você chega no rio, você não conhece o rio, você chega e se joga de ponta no rio? Dá uma de ponta no meio do rio? Não dá. Por que você não dá? Porque você sabe que aquilo ali pode ser raso e que se for raso você vai quebrar sua cabeça. Por que às vezes nos relacionamentos as pessoas fazem isso? E como eu vejo, olha outra situação que o povo chega aqui no meu Instagram falando comigo, conversando comigo, eu falo assim, meu Deus do céu, a pessoa não percebeu como que ela também tá criando o que ela tá vivendo. A pessoa chega aqui e fala assim comigo, Tiara, eu comecei a namorar, aí com 2 meses a gente foi morar junto, aí com 1 ano a gente engravidou e aí a relação tá um caos. Porque ele faz isso, ele faz isso quase desde o começo da relação e não melhora. Cara, claro que não vai melhorar. Primeiro, que você entrou numa relação, você se jogou de ponta numa relação antes de saber se aquilo ali tinha profundidade. Namoro é justamente tempo para você ver a profundidade da relação, do vínculo, da conexão, do quanto que o outro também quer compromisso. Segundo, você jogou uma criança, às vezes, no meio de um negócio que nem vocês dois ainda tinham ajustado direito o que era. Nem vocês dois tinham aprendido ainda a se relacionar, jogar uma criança, uma terceira pessoa dentro dessa relação que, querendo ou não, muda a dinâmica ali, muda as coisas. E aí você ainda quer que o cara mude totalmente, que seja exatamente como você quer. Tem como isso dar certo, gente? Tem, se os dois resolverem crescer depois disso. Mas só dessa forma, só deixando o tempo resolver as coisas, não vai resolver. E esse é um grande problema das pessoas. Assim como, preste atenção nisso, assim como maturidade não vem de forma automática, assim também a resolver os problemas do seu casamento, ter intimidade, ter conexão com o seu marido não vai vir de forma automática. E não adianta
você exigir do seu marido, nossa, ele tem que ser maduro, ele é muito imaturo, mas você também não ser madura, não desenvolver maturidade, não desenvolver a sua personalidade, não crescer como mulher, não crescer como pessoa. Então vamos lá. Olha só. Uma coisa que acontece muito, muito também, e que muitas de vocês não percebem, é que vocês, mulheres, podem estar reforçando a imaturidade do seu marido. Como assim, Tiara? Totalmente. Em toda a dinâmica, existe essa questão do reforço do lugar onde o outro está. Às vezes, eu já ouvi demais isso. A pessoa chega pra mim e fala assim, Tiara, meu marido é super responsável no trabalho. Meu marido, ele é ótimo com os amigos, super prestativo, é ótimo. Mas chega em casa, ele vira um molecão, ele vira um menino, ele não assume nada, ele não toma a frente das coisas, tudo é nas minhas costas, tudo sou eu que tenho que fazer. Se eu não ficar mandando ele fazer várias vezes, ele não vai fazer. Mas olha só... Às vezes é justamente porque dentro dessa dinâmica, o que aconteceu? Essa mulher, já que o marido não estava fazendo, já que o marido não estava assumindo, já que o marido não estava sendo maduro, essa mulher vai e toma o lugar de mãe desse cara. Como assim de mãe? Ela começa a dar conta de fazer tudo que ele não tá fazendo, ela começa a dar conta de resolver todos os problemas que ele deixa pra trás, ela começa a dar conta de tudo sozinha, se sobrecarrega, fica cansada, estressada, porque tem que estar dando conta de coisas que ele tá largando a ponta dele, e por isso ela tem que passar na frente dando conta, e ela vai assumindo, vai tomando conta, vai resolvendo tudo. Cara, ele vai se colocar num lugar infantil, num lugar de criança dentro dessa dinâmica. Porque, olha, tá tudo sendo feito. Eu não preciso mover um dedo, tudo se resolve. Eu ouço, às vezes, até umas reclamaçõezinhas, mas no final do dia, no final do mês, tá tudo resolvido. Pra que eu vou me incomodar de mudar? Pra que eu vou me incomodar de mexer de meu esqueleto? Pra que eu vou pensar em fazer alguma coisa diferente? Muitas mulheres acabam indo para o lugar de mãe e você e o homem acabam indo para o lugar de criança. Você reforça os comportamentos infantis do seu marido. Tiara, mas como? Lá no trabalho ele é super responsável. Sim, porque lá no trabalho, se ele não fizer o que ele tem que fazer, ninguém vai fazer por ele. Porque lá no trabalho, as pessoas dão a responsabilidade para ele e deixam ele fazer. Porque lá no trabalho, as pessoas às vezes tratam ele como homem, não como menino. As pessoas não ficam lembrando ele o que ele tem que fazer. Porque as pessoas passam as coisas pra ele e entende que ele vai fazer e deixa na mão dele pra ele fazer. Na sua casa, às vezes você fica repetindo 1000 vezes a mesma coisa pro seu marido. Você acostuma ele a se esquecer das coisas porque, afinal de contas, você sempre tá lembrando ele. Então, ele não tem que fazer um esforço pra poder lembrar. Na sua casa, por mais que você fale com ele que ele tem que fazer as coisas, se passar 10 minutos, meia hora que não foi feita, você vai lá na frente e faz tudo. Faz com a cara amarrada, faz chateada, faz porque realmente acaba ficando sobrecarregada. E aí a relação de vocês só tende a piorar, só tende a ter mais atritos ainda. Ai, Tiara, a culpa é só minha? Claro que não. Como eu disse, a dinâmica se constrói por causa dos dois. Às vezes você teve que assumir esse lugar de resolver tudo porque ele acabou sendo muito negligente, ficando extremamente apagado na relação. Mas às vezes a sua força, talvez você é uma mulher muito forte, muito de fazer, de uma energia muito forte, que você passou por cima desse homem e esse homem foi para esse lugar de filho, porque afinal de contas não tem como ter duas mães ali. E aí, às vezes, ele só quer não ter conflito. E aí, pra não bater de frente, ele simplesmente deixa você assumir tudo, fazer tudo e passar por cima. Gleice tá dizendo que aqui tava assim. Gleice, isso acontece em muitos relacionamentos. Essa troca de papéis, né? Essa troca não. Essa dinâmica viciada, porque não é uma troca, né?
É a mulher ir pro lugar de mãe e o filho e o homem ir pro lugar de filho. Aí eles têm 2 filhos. Ao invés da mulher ter 2 filhos, a mulher tem 3, porque ela tem os 2 filhos dela e ainda tem o filho da sogra dela. Aí você fala assim, mas aí eu tenho que amadurecer ele, eu tenho que ensinar. Você não tem que ensinar nada pra ele, tá? Não como uma mãe ensina pro filho. Você não tem que terminar a educação da sua sogra. Você não é continuidade da sua sogra. Você não é a mãe sequenciada dele. Você é a esposa dele. Então você não é babá, você não é professora de escola, você não é mãe sequenciada do seu marido, você é esposa dele. E você precisa se colocar no lugar de esposa, inclusive para dar espaço para esse homem crescer. Dá espaço para esse homem se posicionar como homem. Dá espaço para esse homem reassumir o lugar dele. Tiara, mas como é que eu vou fazer isso? Vamos para algumas coisas mais práticas. Olha só, para pensar, por exemplo, eu vou falar de coisas de casa, tá? Coisas pequenas de casa, simples, daquelas tarefas de casa. Quando você fala com seu marido que ele tem que fazer... Deixa eu fixar o comentário aqui. E tem jeito? Tem, Nayara, claro que tem. Quando você fala com o seu marido que ele precisa, que alguma coisa tem que ser feita, né? Que você gostaria que ele fizesse. Você fala com ele que ele tem que fazer e fica repetindo no ouvido dele várias vezes que ele tem que fazer. E se ele não fizer, você vai lá e faz. Se você fizer isso, você tá no lugar de mãe. Você não tá no lugar de esposa. E você tá reforçando a imaturidade do seu marido. Tiara, e aí, como é que eu faço então? Você vai sentar com o seu marido, ou não precisa sentar, mas você pode colocar as tarefas do tipo: amor, tem as louças pra lavar e tem as crianças pra colocar pra dormir. Qual dessas atividades você prefere fazer? Deixa ele escolher. Aí ele pega e escolhe, por exemplo, lavar a louça. Você fala, tudo bem, então. Lembrando que amanhã eu vou fazer tal coisa no café da manhã. Então as louças precisam estar prontas para fazer o café da manhã. Tô indo colocar as crianças para dormir. Deixa esse homem lavar essas louças. Não importa a hora que ele vai lavar. Deixe ele lavar a louça. Não passa na... Ai, Tiara, mas eu não gosto de ver a cozinha suja. Minha linda, eu sei, mas se você quer ensinar... Se você quer ensinar responsabilidade, você precisa delegar responsabilidade. Um chefe que vai ensinar para um funcionário responsabilidade, ele entrega a responsabilidade para o funcionário e deixa na mão do funcionário. Eu vim embora, pois aqui meu marido, além dele, tinha 4... Obrigada, amor. Além dele, tinha quatro filhos dele e eu já estava doente, sendo acompanhada por psicólogo e psiquiatra. Gleice, então, é isso. Você acaba aceitando esse lugar de que o outro pode agir como criança com você, que você vai dar conta de tudo, que você vai resolver tudo, que você vai fazer tudo. Você acaba aceitando esse lugar e você, ou você só fica reclamando, mas não toma atitude nenhuma, ou você se silencia e vai adoecendo calada, tá? Então, presta atenção, vocês precisam se posicionar como esposas, vocês precisam se posicionar, inclusive uma técnica muito boa para você poder ajudar o seu marido a crescer, não é você que vai amadurecer ele, você vai só ajudá-lo, não reforçar a imaturidade dele, é você tratá-lo como se ele fosse maduro. Como assim, Tiara? Às vezes, peraí, gente. Deixa eu só desligar o negócio aqui que tá... Não sei se tá chegando barulho aí, mas só vou desligar aqui. Às vezes, você reforça que o seu marido é criança, a imaturidade dele, porque você só o trata como criança. Por exemplo, amor, lembra de levar uma blusa de frio. Amor, lembra de levar uma blusa de frio. Amor, lembra de levar uma blusa de frio. Ele saiu e deixou a blusa de frio em cima da cama. Você vai lá e pega a blusa de frio e leva dentro do carro. Olha, você esqueceu sua blusa de frio. Você está reforçando nele essa questão de que eu não preciso me preocupar, porque no final das contas ela vai resolver.
Percebe? Você, por exemplo, você fala, amor, você vai resolver, você resolve tal coisa, mas passou 2 dias, ele não resolveu, você vai lá, você pega o telefone, você liga, você resolve. Amor, troca o chuveiro. Às vezes são coisas simples, gente. Só que o acúmulo de coisas simples, se você ficar fazendo e não deixar que o outro também assuma responsabilidade, vai te sobrecarregar, vai te cansar. Vai fazer com que você pegue cada vez mais desgosto da relação. Vai fazer com que você perca cada vez mais a admiração pelo seu marido. E a falta de admiração pelo seu marido faz com que seu desejo sexual por ele diminua. Faz com que vocês gerem mais afastamento. Faz com que você critique ele mais. Então, por exemplo, amor, tal coisa eu gostaria que você resolvesse, tal coisa assim em casa e tal, você vai resolver, beleza? Beleza, combinado então. Mas você não dá espaço pra ele resolver. Você passa à frente, faz e ainda se orgulha porque você faz. Como assim, eu tenho orgulho que eu sou a que resolve tudo dentro de casa. Cara, e aí você não percebe que você tá sobrecarregada, que você tá cansada e que ele vai continuar sem resolver, porque afinal de contas tem você que ainda se orgulha de resolver tudo e que acha bonito. Então tá tudo bem a relação. Percebe? Vamos ver outras coisas aqui. Eu fazia, hoje não faço mais. Meu marido me ajudava. Hoje ele me ajuda bem pouco. Nayara, então ele te ajuda bem pouco. Por quê? Porque antes você fazia de deixar pra ele fazer. E aí você começou a passar na frente, fazer tudo. E por isso ele não te ajuda hoje mais. Tá? Então presta atenção. Responsabilidade você adquire quando você recebe. Você recebe. Então você precisa delegar e deixar. Vixe, verdade, Porto falou aqui. Voltei para ele, mas agora não faço mais nada. Ele era igual criança mesmo. Falava que não queria jantar e eu ficava implorando como se fosse criança. Agora, se ele não quer, durma com fome. Gleice, é isso. É isso. Ai, eu não quero jantar. Ai, amor, janta, você tem que jantar, toma sua comidinha. Ai, amor, meu Deus, ele é um homem. Trate ele como um homem. A comida está feita, eu fiz a comida pra você, tá ali. Se você quiser, vai comer. Não quer, não? Tudo bem, eu já me alimentei, eu já alimentei os filhos, vamos supor que tivesse filhos. Tá todo mundo resolvido, vamos agora dormir. Agora, por exemplo, acontece alguma coisa na relação e o homem fica chateado, com a cara emburrada, emburra. Faz um bico, um beiço de todo tamanho. Aí fica lá no canto, esperando que você descubra às vezes por que ele tá chateado. E às vezes as mulheres também fazem isso. Presta atenção, se você faz isso, você também tá sendo imatura. Mas vamos lá. O cara ficou emburrado, bico fechado, cara fechada, foi pra um canto. Aí você vai pra lá e fica, ô amor, fala o que foi, ô meu bem, o que aconteceu, por que você tá assim? Ô, fala comigo, nossa, vamos conversar. O que foi que eu te falei, eu te chateei? Gente, não, peraí, você não tá lidando com uma criança. Você não precisa ficar insistindo pra poder entender. Você vai chegar pra ele e falar assim, amor, o que foi que aconteceu? Eu tô sentindo que você tá com uma cara diferente, eu senti que você ficou mais, fechado. O que foi que aconteceu? Aí ele não quer conversar, tá lá caladão, você fala, eu tô entendendo que você nesse momento não tá pronto pra conversar, que você não quer conversar. Eu ainda não entendi por que você ficou chateado, mas eu tô totalmente aberta pra na hora que você quiser conversar comigo e me explicar o que gerou tanta chateação, eu tô aberta pra gente conversar com assertividade, tá? Então na hora que você tiver, você me chama pra gente conversar. Eu vou ali agora resolver minhas coisas, fazer outras coisas minhas e quando você quiser, você vem que a gente vai conversar. Percebe? Às vezes é as nossas atitudes que vão desenvolver também, desenvolver não, né? Não é você que vai fazer ele se tornar maduro, mas as suas atitudes vão começar a deixar pra ele claro que daquela forma ali você não vai continuar aceitando, que daquela forma ali não vai mais adiantar pra ele se relacionar com você. Ele vai precisar crescer pra poder se relacionar com você, se ele quiser realmente se relacionar bem com você. Agir como criança, emburrar a cara, estourar por qualquer coisa. Ai, meu marido estoura por qualquer coisa. Como é que eu lido com o marido que estoura por qualquer coisa? Primeiro, você tem que ter maturidade para você manter o seu controle. Porque se ele estoura com qualquer coisa, mas na hora que ele estoura, você estoura junto, acabou. É 2 imaturos gritando, brigando e destruindo uma casa.
E aí você perde totalmente a razão de dizer qualquer coisa. Quando o cara estoura, você tem que simplesmente mostrar pra ele que naquele nível, brigando, gritando, xingando, batendo porta, naquele nível você não vai conversar. Você cresceu, você evoluiu, você é uma mulher adulta e como uma mulher adulta você está disposta a conversar com ele quando ele quiser conversar com você da forma certa. Conversar com indiretinha, conversar com gritaria, conversar batendo porta, você não está disposta a conversar. Você vai deixar isso muito claro para ele, olha, eu tô com você, eu sou sua companheira, mas eu não vou conversar com você enquanto você estiver nessa realidade. Deu aqui uma mensagem que tava cheia a memória, mas acho que voltou, né? Confirma aí pra mim. Então, vamos lá. Você precisa mostrar pra ele que nesse nível você não vai conversar. Que você não vai se relacionar com ele no nível dele simplesmente jogar tudo nas suas costas. E você precisa mostrar isso com seus comportamentos. Não é só falar. Tem muita mulher que fala e fala e fala e fala muito. Você é imaturo, você é isso, você é aquilo. Mas os comportamentos só reforçam que você aceita a imaturidade do outro. Só reforçam que você aceita qualquer coisa que o outro faça com você. Maturidade é você saber colocar limites e ter limites. Talvez você também está sendo imatura de não saber colocar dentro dessa relação os seus limites para ele. Você tem que ter clareza sobre os seus limites. E esses limites você tem que mostrar para ele, evidenciar para ele, não só com palavras, dizendo, mas com comportamentos. Com comportamentos de, olha, tô entendendo que agora você não tá pronto para conversar e eu vou sair daqui, eu vou deixar você primeiro se acalmar pra gente conseguir ter um diálogo decente. Você mostra pra ele o seu limite. Você mostra pra ele aonde você está. Mas isso não é fácil fazer. Por que que não é fácil fazer? Porque a maioria de nós não temos inteligência emocional. Não temos gestão das nossas emoções. Não temos a maturidade para poder ser assertiva nesse nível, né? Eu quase não ajudo minha esposa em casa. Porto David tá falando. David, meu querido, tá na hora de você assumir responsabilidades na sua casa também. Você não precisa fazer tudo, por exemplo, né? Você não precisa fazer tudo que sua mulher faz. Por exemplo, talvez tenha algumas coisas que ela prefira ela mesma fazer, mas você está junto, você está de alguma forma contribuindo aí com todas as atividades da casa que são geradas por vocês dois. Isso é fundamental, isso mostra o seu comprometimento, a sua responsabilidade como homem nessa casa, tá? Isso, verdade. Vixe, acho que já passou um monte de comentário aqui, eu não vi. Eita. Já fiz tudo que você tá falando. Às vezes penso que fazendo isso ele não vai mudar. Nayara, seu marido tá mudando você fazendo o que você faz hoje, minha linda? A maior resistência das mulheres que chegam aqui pra conversar comigo é justamente isso. Ah, não, Tiara, eu vou fazer isso e eu acho que ele não vai mudar. A primeira pergunta que eu faço, ele tá mudando do jeito que você tá fazendo? Ou melhor, talvez ele até esteja mudando, mas ele esteja mudando pra pior. Por quê? Porque a maioria das mulheres que chegam aqui pra mim estão com uma comunicação totalmente repelente. E uma comunicação repelente gera afastamento na relação. Gera brigas incessáveis. Uma comunicação repelente às vezes gera homens imaturos, meninos na vida. Uma comunicação repelente faz com que o outro às vezes nem queira, nem deseje voltar para casa. Então eu te pergunto, do jeito que você tá fazendo, tem melhorado a sua relação? Porque talvez mudado o seu marido já tem, mas tem mudado ele para pior e você também para pior. E não que a culpa seja só sua, gente, mulherada, pelo amor de Deus, eu falo isso aqui toda live, tá? Não é que a culpa a culpa é só da mulher, você só fala pra mulher. Sim, eu estou direcionando a minha fala para mulheres, porque eu quero ajudar mulheres, independente de uma primeira ação do marido delas. Mas isso não quer dizer que a responsabilidade é só sua. Se fosse o William falando aqui para homens também, ele estaria falando assim, homens, o que vocês podem fazer, o que vocês podem mudar para mudar a dinâmica da relação suas. E é isso que eu tô trazendo para vocês.
né? É justamente o que vocês podem fazer para mudar a dinâmica como um todo. Eu não estouro, eu fico na minha, calada, apenas não adulo e fico na minha. Ele era mal acostumado eu ir adular, prefiro meu silêncio. Ele mesmo me ensinou, sou grata a ele. Gleice, vamos lá, olha só. Qual é um grande problema? Um grande problema é a gente trabalhar em extremos. Cuidado com extremos, cuidado com extremos. Ora eu falo tudo, eu grito, eu adulo, eu faço tudo. Ora eu me calo, não falo nada, aceito tudo. Olha só, muitos maridos às vezes têm uma ligação muito grande com a família dele ainda, né? Não que quando o homem case ou a mulher case, você tenha que romper totalmente os seus vínculos com pai e mãe ou com seus pais. Não, longe disso. Mas casar demanda de você, sim, um tipo de corte de cordão umbilical com sua família de origem. Por isso que a coisa mais saudável que existe para um casal é um casal ir morar na própria casa, sim. Esse negócio de morar na casa de mãe, na casa de pai, não é saudável para o casal. O casal precisa construir a dinâmica deles. O casal precisa desenvolver a dinâmica deles. E aí tem muitos casais que acabam levando o pai e a mãe para dentro da relação. E aí, por exemplo, tem gente que chega aqui e fala: meu marido tudo é com a família dele, tudo conversa com a família dele, tudo resolve com a família dele, a família dele interfere em tudo no nosso relacionamento. Eu falei: e você? Eu fico calada. Percebe? Tanto falar, gritar, brigar o tempo todo não é saudável, quanto o outro extremo também não é. Você, como mulher, como esposa, não pode se calar, não pode ser omissa, não é se calar. Tem momentos que você vai precisar se calar sim, mas não é ser omissa. Uma coisa é omissão, outra coisa é aprender a exercitar o silêncio, tá? Ser omissa também não contribui em nada para o seu relacionamento. Se calar, não falar, não opinar, não ser assertiva para poder dizer as coisas, não contribui para o seu relacionamento. Aí fala: o problema é do meu marido, que ele traz tudo da família dele para nossa casa. O problema é de vocês dois. 50% porque seu marido traz, 50% porque você não se posiciona e você não coloca os limites, tá? Então, quando você tá falando assim, eu fico calada... cuidado para não ir pro extremo de ficar simplesmente se fechar. Aí você vai começar a ser indiferente com ele, aí você vai ficar mal internamente, mas calada, fechada, não vai dizer nada para ele. Isso também não contribui, não faz o casamento crescer, a relação crescer, tá? Porque homem nunca assume sua parcela da culpa, sempre leva a culpa de tudo, me sinto mal. Elaine, você está aceitando levar a culpa de tudo, minha linda. Em que momento você passou a aceitar essa culpa toda? Em que momento você passou a deixar com que ele jogue a culpa toda em cima de você e ele não se responsabilizar pelas coisas? Isso também revela um pouco de imaturidade. Pessoas que não conseguem assumir que erram, assumir que existem algumas coisas que são responsabilidade dela, tá? Isso revela uma imaturidade. É uma forma de mostrar que a pessoa ainda é imatura. Primeira coisa, para de trabalhar com culpa, tá? Não é culpa. A gente não vai falar aqui de culpa. Culpa só traz peso, tá? Aqui a gente fala de responsabilidade. E você precisa trabalhar o assumir responsabilidade dentro da sua casa, dentro da sua relação. Você assumir aquilo que é responsabilidade sua, mas também você não assumir aquilo que não é responsabilidade sua, tá? Por exemplo, eu trabalho com minha filha, eu tô ensinando pra ela sobre responsabilidade. A gente tem reforçado muito com ela sobre responsabilidade, os 3 R's de quando a gente erra. Primeira coisa é reconhecer, é sim assumir a responsabilidade. Se você aceita que ele jogue toda a responsabilidade de tudo nas suas costas, você tá deixando seu marido ainda mais imaturo. Porque ele tá aprendendo a não assumir as responsabilidades dele, tá? Nayara respondeu que tá piorando. Pois é, Nayara, eu tinha certeza que estaria piorando. Então, minha linda, tá na hora de você, revolucionar isso aí. Tá na hora de você entender, cara, minha comunicação está repelente, eu estou reforçando a infantilidade do meu marido e eu preciso voltar a ter atitudes assertivas com ele.
Como agir quando o marido chega depois das 10 sem dar satisfações? Michele, primeiro, que se isso tem acontecido de forma repetidamente, é a mesma coisa. Você tem aceitado o inaceitável no seu relacionamento, tá? Então, ele se acostumou a fazer isso porque você tem aceitado isso de forma recorrente. Como agir? Você vai chamar ele e você vai falar assim, a gente precisa alinhar uma coisa aqui, olha, pra mim, não faz sentido a gente ter uma relação, você tá fora de casa, chegar às 10 horas da noite e não me dizer o que você está fazendo, onde você estava. Eu não tenho problema de você ter convívio social com seus amigos. Eu não quero controlar todos os lugares que você vai, mas como um relacionamento, eu preciso, eu me comprometo e eu gostaria que você também se comprometesse a justamente ter um compromisso do relacionamento. E esse compromisso envolve também ter comprometimento com a outra pessoa de alinhar essa questão de saída, de onde vai estar, de com quem vai estar, né? Então você precisa ter uma conversa de alinhamento com ele em relação a isso, tá bom? E também observar, Michele, até que ponto a relação de vocês, aí tome cuidado, se a relação de vocês tiver extremamente em guerra, é o que eu chamo de relação inflamada. É como se fosse uma ferida, sabe? Quando a gente tem uma ferida na pele, qualquer lugar que você toca dói, né? Qualquer lugar ali que você pega em volta dói. Às vezes a relação tá tão adoecida, tão ferida, que vocês não conseguem nem conversar sobre isso. Eu não conseguiria nem começar um diálogo com ele sobre isso sem isso virar guerra. E isso virar uma briga. Então, a minha sugestão é, primeiro, faça e desenvolva mais conexão entre vocês. Faça com que a relação se torne mais leve, com que as guardas se abaixem, com que vocês consigam ter mais leveza nas interações entre vocês, para que depois você parta para essa conversa de alinhamento, tá bom? Nós moramos em nossa casa, bacana, pronto, a família dele se mete mesmo, mas aí se ele se mete, não me calo não. Gleice, é muito importante você entender uma coisa, tá? Você e todas as mulheres que vivem aqui, vamos lá. A família dele se mete, se a família dele se mete, não é você que vai dizer pra família dele que ela não pode se meter. É ele que vai colocar esse limite com o pai e a mãe dele. Você vai colocar o limite com seus pais e seu pai e sua mãe. Ele coloca os limites pro pai e pra mãe dele. O que você precisa se posicionar? Você precisa se posicionar com ele. Olha, eu me casei com você, eu amo sua família, a gente sempre vai conviver com a sua família, a gente sempre vai honrar a sua família, honrar os seus pais, dar suporte para eles no que eles precisarem. Mas eu não aceito que os seus pais, que a sua família tenha... entre na nossa relação, que eles tenham um nível de influência na nossa relação que não seja a gente. Essa relação é composta por mim e por você. E por isso, as decisões, o que a gente vai fazer, né? Como a gente vai viver, isso tem que ser resolvido entre nós dois. E eu gostaria que você dissesse isso para os seus pais e que você conversasse com eles sobre essa interferência que está acontecendo, tá? Seja clara com seu marido, seja assertiva, tá? Sem ser grossa e deixe que ele ponha os limites lá. Viva um relacionamento abusivo e não sei por onde começar. Michele, se o seu relacionamento é abusivo realmente, você precisa dar um jeito de começar a articular aí para poder sair desse relacionamento. Se é um relacionamento onde ele te abusa emocionalmente, ele te abusa psicologicamente, ele te abusa financeiramente, ele te abusa sexualmente, ele te abusa fisicamente, você precisa de apoio, buscar apoio, inclusive, né, para poder conseguir sair desse relacionamento, para poder se desvincular desse relacionamento, tá, Michele? E quando ele assume que também tá errado e mesmo assim não faz nada para mudar. Nayara, isso acontece quando vocês estão tendo uma comunicação repelente,
tá? Vocês, ao invés de estarem tendo conversas com foco em solução, o único foco de vocês é achar quem é culpado. E aí, às vezes, ele pode até reconhecer que ele tá culpado, mas presta atenção, o seu marido, ele não vai mudar porque você diz pra ele que ele vai mudar. Ninguém muda porque tem uma outra pessoa dizendo pra ela que ela tem que mudar. A gente muda quando a gente entende que a gente tem que mudar. E na real, às vezes a gente até se chateia com quem fica dizendo que a gente tem que mudar o tempo todo. Então saia dessa posição de mãe, dessa posição de dizer pra ele o que ele tem que fazer, de dizer pra ele que ele tá errado, de dizer pra ele como que tem que ser feito e vá pra posição de parceira. Meu amor, temos esse problema, como nós juntos vamos resolver isso? Quais as soluções que você acha que a gente pode aplicar? Qual a ideia que você tem pra gente poder resolver isso aqui? Saia do lugar de mãe. Você não tem todas as respostas para achar soluções para o seu casamento. Você não sabe de como tudo tem que ser feito. Você precisa construir com seu marido a forma como vocês dois vão caminhar, tá? Quando ele não te respeita, o que fazer, Tayane? Primeira coisa, Tayane, eu quero saber, você se respeita, minha linda? Porque às vezes a falta de respeito do outro vem porque a gente também não nos respeita. Nós somos as primeiras pessoas às vezes a nos desrespeitar. Nós somos as primeiras pessoas a não colocar os limites. Nós somos as primeiras pessoas a nos deixar de lado. Nós somos as primeiras pessoas a atender todo mundo antes de atender as nossas necessidades. Nós somos as primeiras pessoas a aceitar que as pessoas nos tratem com falta de respeito. Então, primeira coisa, olhe para você, pense como eu estou me desrespeitando, aceitando inclusive que as outras pessoas me desrespeitem, tá? Como eu estou me desrespeitando ao aceitar que as outras pessoas me desrespeitem. Primeiro, você também tem que respeitar ele, tá? Não adianta exigir esse respeito se você não respeita. Ah, cara, mas ele não me respeita. Comece você respeitando ele, independente se ele tá te respeitando nesse momento ou não. E segundo, primeiro se respeite. Segundo, respeite ele para existir respeito. Que na medida que você começa a respeitar ele, você também começa a mostrar, ó, o meu nível de conversa é aqui. Começou a gritar, começou a falar palavrão, começou a te xingar de alguma coisa, você vai sair da conversa. Você não vai ficar ali, você não vai permitir que ninguém te desrespeite, tá? Sim, estamos conversando, ele não quer diálogo. É isso, Michele. Possivelmente, se essa relação é extremamente abusiva, você não vai conseguir aí ter diálogo e você não vai conseguir sair dela sozinha. O meu marido, quando nós vamos conversar, ele não quer diálogo. Dina, eu já falei isso aqui várias vezes em várias outras lives. Às vezes é justamente por causa dessa comunicação repelente. Homem não gosta de ser chamado para ter uma DR, tá? Mas ele aprende a conversar que eu digo assim, ele se envolve na conversa quando você aprende a ter diálogos assertivos, tá? Na minha mentoria Comunicação para um Casamento que dá certo, eu ensino para as mulheres justamente os 3 pilares da minha metodologia, que é a metodologia FEI da comunicação envolvente. Para você ter uma comunicação envolvente com seu marido, você precisa dessa metodologia FEI, que é primeiro ser forte, F de força. Você primeiro tem que aprender a se respeitar, você tem que saber os seus limites, você tem que saber colocar os seus limites, você tem que se valorizar antes de qualquer coisa. Segundo, fugiu o nome, FEI, força, elegância. Elegante, você tem que aprender a respeitar o outro. Sem respeitar o outro, você jamais vai conseguir abrir os ouvidos e o coração dele para que ele te ouça. E terceiro, inteligência. Saber ter diálogos de forma assertiva, tá? Não aguento mais o que eu faço, tudo que eu faço tá ruim para ele. Vamos lá, Dina, continua nos acompanhando aqui, tá? Às vezes você pode justamente estar fazendo muito, tá fazendo demais, tá? E aí é um grande problema também. Sou prova viva que se todas as dicas forem colocadas em prática, as coisas vão melhorar sim! Uhul! Parabéns, Claudinha! Que bom! Fico muito feliz. Paula falou assim, eu só choro. O meu tá assim também, eu só choro.
Paula, você precisa de ajuda, minha linda. Você precisa de ajuda. Se você tá chorando o tempo todo, você pode estar passando por um momento depressivo. Você vai precisar de ajuda, inclusive para você conseguir trabalhar o seu relacionamento, tá bom? Tento mudar, fazer de conta que ele não existe. Isso não adianta, Paula. Isso vai só trazer mais sofrimento pra você também, inclusive, tá? Não é assim que a gente melhora a nossa relação. Gente, nós temos também o livro Os 7 Segredos da Inteligência Amorosa, que que vai ajudar vocês, com certeza. Duvido se alguém pegar aquele livro, ler, entender o que eu tô falando ali, colocar em prática ali os exercícios que eu passo, tudo que eu falo ali naquele livro, se não começa já a transformar o seu relacionamento. Tiara, como é que eu adquiro esse livro? No link da nossa bio, você clica lá e você tem um link para você poder comprar o seu livro. É um livro digital, então qual que é o legal? Você vai conseguir acessar ele de onde você estiver, a hora que você quiser, para você poder fazer essa leitura, tá? Então, vamos lá. Então, como é que eu faço, Tiara, para poder lidar com esse marido imaturo? Primeira coisa, entenda e reconheça se a imaturidade é só dele. Não tem como você colocar 2 crianças numa sala e querer que uma delas haja como adulto. Isso não vai acontecer, tá? Então, primeiro você tem que reconhecer, essa imaturidade é só dele? Ou será que eu também tô tendo vários comportamentos imaturos e eu também tô precisando trabalhar isso em mim? Segundo, o quanto eu tenho reforçado a imaturidade do meu marido, o quanto eu tenho ido para esse lugar lá de mãe, que eu falo tanto para vocês. Gente, saia desse lugar de mãe, não fica nesse lugar de mãe. Ai, Tiara, eu faço tudo pelo meu marido, o problema é esse, você tá fazendo tudo. Quem é que faz tudo por nós, gente? Quem faz tudo por nós é a nossa mãe. Se você tá fazendo tudo pelo seu marido, se você tá fazendo tudo pelo relacionamento, ele não vai ter por que fazer alguma coisa pela relação e pelo casamento. A sua parte, a sua função é fazer o seu 50% e fazer bem o seu 50%. E você precisa deixar metade do caminho para ele caminhar, porque senão ele vai continuar sendo um meninão que não entende o que é relacionamento, que não entende o que é assumir compromisso, que não entende o que é assumir responsabilidade. Tá? Então, veja se você também não tá sendo imatura. Segundo, saia desse lugar de mãe, saia desse lugar de resolver tudo e de ficar reforçando essa imaturidade do seu marido. E terceiro, comece a agir como se o seu marido fosse maduro. Dê responsabilidades, reforce a admiração que você tem por ele, né? Lembra que eu falei? Você não entrou nesse relacionamento. Quando você entrou nesse relacionamento, possivelmente seu marido já era imaturo. E você talvez não teve maturidade também para reconhecer a imaturidade dele. Talvez eram 2 imaturos. Mas talvez aí durante a caminhada você desenvolveu um pouquinho mais. Agora o que você pode fazer é incentivar essa maturidade nele, né? Reconhecer, elogiar, admirar. Isso também ajuda. Homens se comportam como homens no lugar onde eles são tratados como homens. Meninos se comportam como meninos no lugar onde eles são tratados como meninos. Por isso, não é incomum acontecer do homem ser super responsável no trabalho, ser super reconhecido no trabalho, ser super admirado no trabalho e chega em casa é um menino, é um meninão. Por quê? Porque na dinâmica do trabalho ele é reconhecido como homem. Ele tem lugar, ele tem a responsabilidade é dada para ele. Ele tem espaço para ele assumir o lugar dele. Às vezes em casa, dentro da dinâmica, acabou que você às vezes fez isso por uma força sua mesmo, de assumir tudo, que esse homem não consegue mais ter esse lugar de homem, ele acaba indo pro lugar de menino, tá? Oi, gente, boa noite. Oi, Azana, tudo bom? Eu só queria que o esposo voltasse pra casa pra fazer essas dicas. Osana, você pode praticar isso mesmo ele não estando em casa, tá? Por exemplo, nessa questão de imaturidade, você pode começar a reconhecer em você em que os momentos eu também fui imatura e como eu vou me comportar daqui pra frente. E segundo, como eu também reforçava a imaturidade do meu marido, tá? E aí uma coisa importante para dizer aqui. Lembra que eu tava falando justamente sobre a gestão emocional?
Uma mulher madura, ela sabe como ela vai agir independente da reação do marido. Ela determina como ela vai agir, ela determina os princípios que ela vai seguir nos comportamentos dela e ela determina os limites que ela vai aceitar ou não, independente da reação do marido. E ela só coloca pro marido justamente isso, esses limites, justamente essa posição dela. Então, talvez tá faltando para você também essa força interna para você poder se posicionar em relação a isso. Meu casamento melhorou muito depois da live. Ai, que maravilha, Madalena! Palminhas aí pra Madalena, gente! Que maravilha, coraçãozinho aí, que coisa linda! Bom saber. Não posso lutar sozinha por esse relacionamento, não mesmo, Paula. Não mesmo, tá? E principalmente lutar com as mesmas lutas, porque tem muita gente que chega aqui e fala assim, Tiara, eu já lutei tanto pelo meu casamento, eu já lutei tanto, eu me esforço tanto, eu já fiz tanto. E eu sempre volto na metáfora de derrubar a parede com uma chave de fenda. Às vezes a sua luta, a luta que você tá fazendo é pegar uma chave de fenda para derrubar uma parede. Tá, você até pode derrubar uma parede com uma chave de fenda, gente, mas vai dar tanto trabalho, tanto esforço. E às vezes você tem um esforço gigantesco, passa 5 dias lá batendo a chave de fenda na parede para abrir um buraquinho desse tamanho. Aí a hora que você desiste, você fala, não, já fiz de tudo. O que é esse de tudo que você já fez? O que é esse de tudo? Que esforço todo foi esse que você fez? Porque quando você tá com a ferramenta errada, quando você está lutando a luta errada, presta atenção nisso, você vai ter muito esforço e pouco resultado. Você vai achar que já lutou muito pelo seu relacionamento, sendo que você não estava lutando da forma certa. E eu tô aqui pra te mostrar como lutar da forma certa, como usar as ferramentas certas pra poder lutar, tá? Tem 55 dias que não vejo e eu fazia tudo por ele. Estava entrando em estafa. É isso, minha linda. É o que eu digo, gente. Nem um extremo, nem outro. Você precisa fazer pelo seu marido? Precisa, assim como você quer que seu marido faça por você. Toda relação é uma troca. Agora, fazer tudo pelo marido, fazer tudo pela relação, fazer tudo o tempo todo e depois reclamar que o cara não faz nada, tá? Vamos lá, né? Sim, depois que percebi o quanto fui imatura, mas ele também foi, é isso. Eu assumo nossas culpas, sei da minha e da dele. Bacana, Osana, agora é trabalhar isso aí, minha linda. Mas não sei mais o que fazer para ter ele de volta. Osana, o seu foco não pode estar só e simplesmente quero ter ele de volta, quero ter ele de volta, quero ter ele de volta, quero ter ele de volta. O seu foco precisa estar, eu quero construir, desenvolver uma relação bacana. Então comece trabalhando você, porque não adianta você ter ele de volta, ele voltar como acontece em vários casamentos, a pessoa volta e em menos de 6 meses estão vivendo as mesmas coisas, os mesmos conflitos, o mesmo sofrimento. Por quê? Porque não adianta, se não trabalhar os seus comportamentos, se não trabalhar a sua inteligência amorosa, se não trabalhar a sua comunicação envolvente, vocês vão voltar e talvez vocês vão terminar de novo e talvez até pior do que foi agora. Foque em você, foque em trabalhar você, foque em melhorar os seus comportamentos, em desenvolver a autoridade interna, que naturalmente você vai voltar a brilhar, naturalmente, talvez até o olhar dele, talvez não, o olhar dele vai voltar pra você e falar assim, nossa, olha lá, quem achava que não brilhava mais, olha o brilho que essa mulher tá. E por que essa mulher brilhou tanto depois que eu saí da vida dela? Cara, será que realmente não era muita coisa que eu tava fazendo com essa mulher para não deixar essa mulher brilhar? Presta atenção nisso. Estou em busca de restaurar interiormente. Estou fazendo isso comigo. Isso aí, garota. É isso aí. Agora nós faz tudo juntos, que antes ele mal falava comigo. Madalena, que maravilha saber isso, Madalena. Vambora, minha linda, vambora. Tem muito mais, tá? Vem pra mentoria, comunicação pro casamento que dá certo, que você vai ver o quanto você ainda vai crescer mais no seu relacionamento. Olá, boa noite. O que eu faço com o meu casamento? Eu vivo brigando com ele, porque ele já me traiu e acho que ele ainda continua me traindo. Paula, vamos lá.
Quando acontece uma traição no relacionamento, 3 coisas são essenciais. 3 coisas são essenciais, presta atenção. Primeiro, você perdoar. Ah, Tiara, como assim? Sim, você tem que perdoar, não é por você, não é por ele, não, é por você. Porque enquanto você viver presador da mágoa que foi te causada, se você não liberar perdão, se você não trabalhar o seu perdão, você vai viver amargurado, você vai viver aprisionada a essa dor e você vai viver à sombra dessa dor, tá? Segunda coisa, você precisa decidir se você quer ou não voltar a confiar nele. Se você decide que você não quer, que você não consegue, que você não quer voltar a confiar nele, você vai precisar terminar esse relacionamento, porque senão vocês dois vão viver inferno aqui na Terra. Mas se você decide, não, eu quero voltar a confiar nele, eu quero me dedicar para que a gente reconstrua a confiança dentro do relacionamento, você vai precisar assumir esse compromisso com ele e ele com você também, tá? Assumir o compromisso também, né, nessa questão de restaurar a confiança, de você perdoar, de você não ficar o tempo todo lembrando disso, o tempo todo jogando na cara dele, o tempo todo maltratando ele como uma devolutiva da traição que ele te fez, tá? Tudo isso tá nessa abrangência aqui desses 2 pontos. E o terceiro ponto vocês precisam fazer acordos de convivência, estabelecer os muros entre vocês. Adquira o nosso livro 7 Segredos da Inteligência Amorosa. Lá você vai aprender tudo sobre isso, tá, Paula? Agora, se ele continua te traindo, é apenas R$19,90, tá, gente? É menos que um lanche aí pra você poder ter muito conhecimento, exercícios práticos pra transformar o seu casamento. Onde que a galera adquire esse livro? No link da nossa bio, tá? É só entrar no nosso Instagram, lá no perfil do nosso Instagram. Aí vai ter um linkzinho azul. Você clica nele e aí você escolhe lá os 7 Segredos da Inteligência Amorosa pra poder ter acesso ao nosso livro, tá bom? Aí, Paula, agora, se ele vive te traindo, se você sabe que essa questão de traição dele é recorrente e pra você isso te incomoda e você não quer uma relação desse jeito, você precisa estabelecer o limite e o fim dessa relação. Se você sabe que ele tá te traindo o tempo todo e você não coloca o limite, você não coloca o fim, você não diz, se continuar desse jeito, eu vou romper com você, é a mesma coisa que eu tava falando sobre a imaturidade. Você reforça a imaturidade dele, tá? Então, vamos lá, o link do livro tá aqui, tá, gente? Gente, eu vou encerrar, valeu a pena? Conta aí pra mim, valeu a pena? Foi bom estar aqui comigo? Fez sentido essa mais de 1 hora de conversa aí que a gente passou tendo aqui? De como lidar com o marido imaturo? Responde, eu quero ver vocês comentando aí. Tira a preguiça, joga a preguiça, rasga o dedo aí comentando, dizendo por que valeu a pena, se foi bom, se foi legal. Porque, se vocês não comentarem, se vocês não me derem essa devolutiva, eu vou entender que não tá legal. E aí eu vou parar de vir aqui, porque não vai fazer muito sentido eu ficar vindo aqui, isso não tá bom pra vocês. Perfeito, amei, você é ótima, fez sim, grata, foi demais, que maravilha, valeu sim, querida, você é maravilhosa, obrigada, querida, valeu sim, obrigada, você é maravilhosa, palavras sábias, valeu sim, noite demais. Então, se valeu a pena, se for muito bom e se vocês gostaram, e eu tô muito feliz com todas as mensagens de vocês aqui, amei, que bom, palminhas. Vai sair uma foto agora. Não, mentira, a foto não. Eu vou deixar a live salva. Eu vou deixar a live salva no perfil. E vocês vão lá embaixo da live comentar por que valeu a pena. Mas não é só um comentário de palminha não, tá? Vamos largar a preguiça. Vamos ser maduros. Vamos, trabalhar aí justamente essa questão, se vocês estão sendo gratas. Então, vamos ser grata lá e comentar por que valeu a pena, por que foi legal. Você ia falar alguma coisa, meu amor? Falar pra galera, primeiro dia na live, só a galera, e fala pro pessoal ativar notificações, porque tá. Não perder nada. Tá, galera, quem é novo aqui, que tá chegando por agora, que é o primeiro dia da live, lembra de ativar as notificações pra você não perder nada que rola por aqui, tá? Eu vou deixar nos stories um linkzinho mostrando, um videozinho mostrando de como vocês vão ativar as notificações, tá bom?
Eu comprei teu livro e li só um pouco, mas vou continuar. Continua. Gostou? Tá fazendo sentido? Conta aí pra mim. Mas se não ler, não faz. Sempre vale. Oi, Marcela. Beijo, linda. Que bom. Obrigada por nos ajudar. Valeu, Claudinha. Rasgar o dedo na Beijo todo mundo. Então, gente, vou encerrar agora a live. Vai ficar a live salva no nosso Instagram. Você vai lá, correr e comentar por que valeu a pena, se valeu a pena, tá bom? Beijo. Qualquer dúvida, nos chame no direct que a gente responde todas as dúvidas aí. Tchau, meninas. Valeu. Beijo.